Você sabe o que Deus espera de você no ano de 2025? O ano de 2025 está começando e o primeiro mês do ano já praticamente acabou. Estamos indo já para o segundo mês do ano. E você, sendo um discípulo, um seguidor de Jesus Cristo, Deus, ele espera coisas de você. Você sabe quais são as coisas que Deus espera para você no ano de 2025? Você e eu não podemos ficar do jeito que estamos. Se você não sabe, convido a ficar comigo até o final desse vídeo. E vamos aprender hoje juntos, através da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, com o próprio Espírito Santo falando com você e comigo. Olá, queridos e queridas irmãs! Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo! Primeiro de tudo, quando começa um ano novo, a grande maioria das pessoas começa a estipular metas. Algumas pessoas têm metas com saúde. Bom, entrando agora o ano de 2025, eu vou começar a praticar mais exercícios. Vou cuidar mais da minha saúde. 2025, quero perder uns quilinhos. Vou começar a fazer uma dieta. Vou comer coisas mais saudáveis. Outras pessoas têm metas com o trabalho. Querem ganhar mais dinheiro. Bom, entrando o ano novo, o ano de 2025, eu vou me dedicar mais no meu trabalho. Vou levar mais a sério as coisas. Vou chegar mais cedo, vou sair mais tarde, para que assim no fim do ano eu consiga alcançar os meus objetivos. E tudo bem, essas metas são válidas. Algumas pessoas conseguem concluir e outras desistem na metade do caminho. Mas agora eu faço uma pergunta muito importante para você. Quais têm sido as suas metas para com Deus? É isso mesmo que você acabou de ouvir. Quais têm sido as suas e as minhas metas para com Deus? Você que é um cristão que aguarda a volta de Jesus. Porque se você está aqui, você sabe que esse canal foi criado para nós nos prepararmos para a volta de Jesus. E você tem visto nos noticiários, na palavra de Deus, as profecias estão se cumprindo cada vez mais rápido. Cristo em breve voltará. E a propósito, talvez você entrou aqui no canal pela primeira vez. Esse canal, de verdade, foi criado para você se preparar para a volta de Jesus. E se o seu desejo também é esse, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, porque isso é muito importante. O YouTube assim entende que você está gostando do vídeo e ele passa a divulgar para mais pessoas. Nós, como pessoas assim que aguardamos a volta de Cristo, temos que ter objetivos e metas para com Deus. Em primeiro lugar, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, nos traz um alerta sobre como as nossas escolhas determinam no nosso relacionamento com Deus. Será que o ano que acabou de passar, de 2024, você e eu vivemos da maneira que agrada a Deus? E o ano de 2025, esse mês de janeiro que já está acabando, como começou para você na questão espiritual? Você tem pensado na volta de Jesus? Você tem vivido aqui se preparando, buscando o Espírito Santo e lembrando que cada dia pode ser o nosso último dia aqui nessa terra? Que precisamos vigiar e orar o tempo todo e em todo lugar? Ou você, como um cristão, um discípulo de Cristo, entrou o ano de 2025, o mês de janeiro, dormindo com a sua cabeça nas coisas dessa terra, sem lembrar da pandemia que aconteceu há pouco tempo atrás? Sem lembrar das catástrofes que aconteceram há pouco aqui no Rio Grande do Sul? Quais estão sendo as suas escolhas? Ao longo do tempo da humanidade, o diabo já usou diversas estratégias. Mas a estratégia dele hoje, nos nossos dias, é a distração. Ele quer te manter distraído. E ele usa a mídia com muita força. Redes sociais, Netflix, é entretenimento em peso, para você ficar longe daquilo que realmente importa. A palavra de Deus, sem o conhecimento, sem estar atento às profecias que estão se cumprindo pelo mundo afora. Essa é a estratégia dele. E com êxito ele está conseguindo destruir muitos cristãos. Por que ele ataca diretamente os cristãos? Pois quem vai levar a última mensagem, a mensagem final, são os cristãos. São aqueles que vão estar cheios do Espírito Santo. São aqueles que vão estar em comunhão com Cristo através do estudo da Bíblia e da oração. E se ele conseguir derrubar esses cristãos, os discípulos de Jesus, mais vai demorar para que Cristo volte a essa terra.
pois a mensagem não vai ser levada ao mundo todo. E essa mensagem precisa ser levada ao mundo todo para que então Cristo volte à terra. Você entende? Então, de fato, o que Deus espera de você e de mim para o ano de 2025. Apocalipse, capítulo 3, versículo 15, um texto muito conhecido e muito forte. E não é eu quem estou falando, é o próprio Deus. Nunca olhe para o pregador, olhe para Deus, pois é Ele quem fala a palavra. Eu só estou lendo o que Ele mesmo falou. E Ele diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Veja que palavra forte essa do próprio Jesus. E se você quiser reclamar com alguém, você vai precisar reclamar com o próprio Deus. Foi Ele que inspirou o profeta João para escrever essa palavra. A primeira coisa que Deus espera de você e de mim para o ano de 2025, para o segundo mês do ano que já vamos entrar, é que possamos sair da mornidão espiritual. Deus, de maneira nenhuma, Ele quer que você e eu continuemos vivendo nessa vida morna. Querido e querida irmã, eu vou ser sincero aqui com você. É muito bom nós estarmos na igreja, junto com os irmãos. Eu participo de uma igreja. Eu frequento uma igreja toda semana. Mas do que adianta nós estarmos sentados no banco de uma igreja toda a semana, louvando ou cantando em nome de Deus lá, talvez pregando a palavra, mas quando estamos sozinhos, somos mornos espiritualmente, não estudamos a Bíblia, não oramos a Deus, não vigiamos, não confessamos os nossos pecados, não fazemos a obra que Deus nos pede. Isso é uma vida de mornidão espiritual. Estamos sempre na mesma. Não crescemos em conhecimento, não crescemos em graça, não crescemos em unção, em poder de Deus. A nossa vida passa ano e entra ano, não muda. Continuam sempre as mesmas atitudes. Irmão, eu digo para você, se Cristo está habitando em você, eu sei que você é um pecador e eu também, e nós vamos ser para todo sempre, até que Cristo volte e nos transforme. Mas tem que haver mudança na sua vida. Não adianta você estar sentado numa igreja, mas não tem uma mudança interior em você. Se você não está crescendo em direção a Cristo, algo está errado. Cristo não está habitando em você. Não pode isso acontecer. Não tem como isso acontecer. Cristo habitar em nós e nós não sermos mudados e nós não sermos transformados. Você precisa fazer uma análise da sua vida. Olhe para 2 anos atrás, 1 ano atrás, 6 meses atrás, 5 anos, 10 anos. Não sei quanto tempo você teve um encontro com Cristo. Olhe para trás e veja a sua vida hoje. No que você cresceu? Você cresceu? Ou você continua na mesma? Ou pior, você regrediu? Você vai na igreja de vez em quando? Você estuda a Bíblia de vez em quando? Você ora de vez em quando? Você faz a obra de vez em quando? Está acomodado? Não tem ânimo para nada? Não é empenhado na obra de Deus? Não é empenhado na comunhão com Deus? Isso precisa mudar no ano de 2025. A palavra de Deus diz que Deus está com vontade de nos vomitar da boca dele. Pessoas que estão em mornidão, seria melhor que você estivesse totalmente frio, longe dos caminhos de Deus. Não basta você e eu dizermos que temos fé, que cremos em Deus. Não basta estarmos dentro de uma igreja. Precisamos viver em conformidade com a palavra de Deus. Precisamos ter uma vida ativa de oração, estudo da Bíblia. Irmãos, Deus não quer um coração dividido. Ele quer um coração inteiro e totalmente para Ele. Se não for assim, Ele não vai aceitar. Você precisa tomar uma decisão em sua vida. Sabe por que a maioria dos cristãos hoje, e eu já estive assim, estão nessa vida de mornidão?
é porque não entregaram ainda o coração totalmente a Cristo. Estão com um pé com Deus e um pé no mundo. Eles não tomaram ainda a sua decisão de entregar-se de cabeça a Cristo, de decidir firmemente não amar mais as coisas desse mundo, não se importar com mais nada nesse mundo e viver pela fé, viver por Cristo Jesus. Eu sei que isso não é fácil, não é uma decisão fácil, mas isso precisa acontecer. E conforme os anos vão passando, você vai estudando a Bíblia, se relacionando com Deus, Deus vai te mostrando o que você tem que fazer. Você precisa tomar essa decisão. Muitos irmãos gostam e amam as coisas de Deus, mas ficam nessa mornidão, se afastam de Deus porque também amam e gostam das coisas desse mundo. Não pensam na volta de Jesus, não querem de fato ir morar com Cristo Jesus. Não sentem tristeza por viver nesse mundo de pecado, de sofrimento, de dor, de maldade, de mortes que acontecem todos os dias. Se apegaram às coisas desse mundo. Isso é um fato claro. Se acostumaram com esse mundo e não desejam sair desse mundo. Cristo disse de maneira clara: eu não sou desse mundo e os meus discípulos também não são desse mundo. Sabe o que Cristo mais quer de você e de mim no ano de 2025? Uma entrega total de nós para Ele. E Ele não vai aceitar nada menos do que isso. Cristo se entregou totalmente por nós ao Pai. Os discípulos, depois que entenderam o que Cristo fez, eles entregaram-se totalmente. Não se importaram nem mesmo com a sua vida. E hoje nós, discípulos e servos de Cristo, precisamos nos entregar totalmente a Cristo, com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, dar tudo para Ele. Tá, William, mas como eu consigo dar tudo para Deus? Entregar todo o meu ser para Deus, todo o meu coração para Deus? Primeiro de tudo, eu digo para você, você vai ter que tomar uma escolha hoje. Eu quero, Pai, a partir de hoje, colocar o Senhor em primeiro lugar, sair dessa mornidão. Está recém iniciando o ano de 2025, eu quero me dedicar totalmente a Ti. Eu quero entregar o meu coração todo para Ti e deixar de amar esse mundo de pecado. Eu quero fazer a Tua vontade, você precisa tomar essa decisão. Você precisa escolher isso. Segundo, você vai ter que lutar por fazer isso, porque não é uma coisa fácil. A nossa carne não quer as coisas espirituais. A nossa carne, ela quer as coisas carnais. Isso é um fato claro. Até você criar um hábito de colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, vai ser difícil. Talvez você caia, talvez você fracasse, talvez você sinta até tristeza e depressão. O inimigo usa essas armas contra você. Eu sei porque eu já passei por isso. Mas quando o tempo passa, você persevera, Deus te dando força, você vai ver que tudo muda. Você, a partir daí, então, você vai sentir desejo nas coisas de Deus. Mas no início não é fácil. Mas o que você vai precisar fazer então? Primeira coisa, quando você acordar, ao invés de fazer qualquer coisa, ao invés de ligar o seu celular, você se ajoelha e ora e agradece a Deus e pede para que Ele seja o seu guia naquela manhã, naquele dia. Depois, ao invés de você pegar o seu celular, fazer qualquer outra coisa, você estuda a palavra de Deus. Você tira um momento tranquilo, sem internet, sem barulho, sem nada, para estudar a palavra de Deus. 15 a 30 minutos já é um tempo ideal para você ouvir o que Deus tem para falar para você ser preenchido pelo poder de Deus. Depois, quando você for fazer os seus afazeres, seja no trabalho, na escola ou na sua própria casa, se você tiver a oportunidade, ao invés de estar olhando porcaria no celular, veja algo que vai te edificar. Se vai ouvir uma música, ouve um louvor que vai te levar para a presença de Deus. Se vai assistir alguma coisa, assista algo edificante. Assista um vídeo que vai te ensinar alguma coisa. Pode ser de trabalho, sim. Pode ser de saúde também. Mas se tiver a oportunidade, pode ser alguma pregação, algo que você aprenda alguma coisa, ao invés de estar olhando coisas que não edificam em nada,
que são coisas da vida dos outros, que não nos fazem crescer e não nos levam para a direção de Cristo. A internet é uma ferramenta muito útil, mas se você não souber usar e não tiver controle, ela pode destruir com a sua vida. Ela pode e faz mesmo, acaba com a vida espiritual de muitos irmãos, pois não tem controle, pois não tem domínio próprio, pois são controlados por essa ferramenta, ao invés de usá-la para o bem, para fazer a obra de Deus, para crescer em graça e conhecimento. Quando você estiver fazendo as suas atividades, pode falar com Deus no pensamento, fale com Deus o tempo todo, crie esse hábito, crie esse relacionamento com o Pai, de estar sempre conversando com Ele e crendo que os anjos estão com você e crendo que o Espírito Santo está com você, crendo de fato que você não está sozinho. E assim você vai estar fazendo como Noé e como Enoque, pois eles andavam com Deus. E andar com Deus é ter Deus na presença todo o tempo, em todo lugar, em todo o momento. Isso é algo que precisamos praticar. Uma outra coisa muito importante, tire aí 15 minutos do seu dia. 5 minutos de manhã, 5 minutos de tarde, 5 minutos à noite, somente para orar e pedir pelo Espírito Santo. E talvez você me diga: William, eu não tenho tempo, meu dia é corrido no trabalho, com a família, etc. Mas 15 minutos, 5 minutos de manhã, 5 minutos de tarde, 5 minutos de noite. Quanto tempo nós perdemos com o celular, com as redes sociais, com a internet? Não vamos ter 15 minutos para clamar somente pelo Espírito Santo. E nesses minutos não peça mais nada, somente peça o Espírito Santo. Pois um cristão sem o Espírito Santo não vai para o céu. Um cristão sem o Espírito Santo é morto, está em mornidão, não sabe nada, pois é o Espírito Santo quem faz tudo. Para você conhecer a Cristo, precisa do Espírito Santo. Para você chegar a Cristo, precisa do Espírito Santo. Para você ser convencido do pecado, precisa do Espírito Santo. Para ter poder de Deus, precisa do Espírito Santo. Para ter os dons espirituais, precisa do Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo para tudo em nossas vidas. Por fim, chegou a noite, agradeça a Deus por tudo que Ele fez por você nesse dia. Agradeça pelo alimento, agradeça pelos cuidados, agradeça pela saúde. Precisamos praticar agradecer a Deus, pois Ele cuida de nós o dia todo. Esse Deus é maravilhoso, bondoso e misericordioso. E depois disso, você confesse os seus pecados a Deus. Coloque diante dele todos os seus pecados do dia, pois todos os dias cometemos pecados. Confesse a Ele, peça para que Ele purifique o seu coração, como diz em 1 João 1,9. E peça para que Ele te ajude a abandonar os seus pecados. A cada dia está crescendo cada vez mais na direção dEle e cada dia pecando menos contra Ele. E eu tenho certeza que fazendo isso, você vai estar mais próximo de Deus a cada dia. Você vai estar fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Você vai estar entregando o seu coração a Deus. Nós, os cristãos, precisamos viver um dia completo de comunhão com Deus o tempo todo, em todo lugar, para assim conseguirmos vencer as obras da carne, as coisas desse mundo, o amor desse mundo, os prazeres que há nesse mundo. Queridos e queridas irmãs, se nós não aprendermos a viver uma vida de completa comunhão com Deus, dependência de Deus para tudo, vamos continuar sempre nessa, com um pé com Deus e um pé no mundo. Vamos viver a nossa vida sempre numa mornidão espiritual. Não vamos ter crescimento espiritual. Não vamos crescer na direção e na graça de Cristo. Não vamos conseguir vencer os nossos pecados. Vamos continuar todos os dias caindo nos mesmos pecados. Não vamos ver um progresso na direção de Cristo. Pecadores nós vamos sempre ser. Mas conforme o tempo passa, nós vamos crescendo, entendendo o amor e o poder de Cristo. Ele habita em nós. Vamos pecar cada vez menos. E se isso não acontecer, é porque não conhecemos a Cristo, é porque não estamos na direção certa. Você que está aqui comigo até agora, eu convido você a orar. Se você tomou essa decisão em sua vida, de a partir desse ano, o segundo mês vai entrar daqui a pouco, de ter uma entrega total a Cristo, de não amar mais esse mundo, de tomar a decisão, de se empenhar e de se esforçar, pois tudo que você precisa fazer é se esforçar. Se jogue nos pés de Cristo, abra sua Bíblia e o resto Ele vai fazer por você. Vamos orar?
Deus Santo e Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a Ti toda a honra e toda a glória, porque o Senhor é bom, maravilhoso e misericordioso. Obrigado por essa mensagem poderosa aqui da Tua parte, Pai. Entendemos aqui nesse estudo, guiado e dirigido por Ti, que precisamos ter uma entrega total para contigo. Entregarmos o nosso coração para que não amemos mais esse mundo, para que não vivamos em mornidão, com um pé na igreja, um pé com o Senhor e um pé nesse mundo de pecado. Nos ajude, nos dê poder, nos dê força a mim e aos irmãos que estão aqui comigo. Em nome de Jesus eu peço e agradeço. Amém. Queridos e queridas irmãs, se o Espírito Santo tocou o seu coração com essa mensagem, eu te peço, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, comente e compartilhe, porque isso ajuda muito no crescimento aqui do canal. Vou deixar 2 vídeos aqui na tela para você assistir agora, depois desse, para continuar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Peço também que você ore por mim, para que eu possa dar continuidade aqui nas obras aqui em casa, para concluir essas obras, para voltar com as noites de oração. Vai ser na quinta-feira, só que vai ser em formato de live. Então, uma boa noite para você, uma boa manhã ou uma boa tarde, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Fiquem todos com Deus!